Adna, faça um bom dia. Adna, seja bem-vinda. Desapareceu. Dardânia, faça um bom dia. Seja bem-vinda. Mãe Benção, faça um bom dia. Seja bem-vinda. O tema da nossa live de hoje é Gênesis capítulo 6. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, peguem. Aqui para mim que tá travando. Tá travando para vocês aí a internet? Nos comentários. Aqui para mim parece que deu uma travada. Voltou? Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 6. Para você que está chegando aqui, nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo um capítulo por dia. Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 6. A gente vai falar sobre a corrupção da humanidade. Voltou. Ainda bem que voltou. A corrupção da humanidade, Gênesis capítulo 6. Então, se você puder tocar a Bíblia na mão, é bom para você acompanhar, para você pegar o hábito. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. O que mais que vocês podem fazer? Curtir, compartilhar a live, dar coração aqui. Quando vocês dão coração, o Instagram entende que o conteúdo é bom e ele entrega para mais pessoas. Se você não me segue aqui nessa página, já começa a me seguir, para você receber todos os dias, de segunda a sexta, devocional diário. Compartilhe com outras pessoas, transborde na vida de outras pessoas. Gênesis capítulo 6. Como é que vocês estão, gente? Como é que foi o final de semana de vocês? Confesso que eu quase perdi a hora. Levantei desesperadamente desesperada. Quase que não sai a live de hoje. Gênesis capítulo 6, curta, compartilha, convida mais pessoas para estarem aqui, que a gente já vai iniciar a corrupção da humanidade. Então, a gente já leu o princípio, a gente já leu a origem da humanidade, a gente já leu o relato da queda, Caim, Abel, a descendência de Adão e agora a corrupção da humanidade. Se você puder fechar os seus olhos aí onde que você está, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui que a gente vai fazer a nossa oração. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia, Pai. Senhor, vem abrir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, abre os nossos ouvidos para receber e dar entendimento à palavra que o Senhor nos trouxe no dia de hoje, Pai. Querido amigo e precioso Espírito Santo, que não seja eu, mas que o Senhor venha falar através de mim, que o Senhor livre os nossos pensamentos de toda distração, que o Senhor abençoe a internet, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, que dispôs esse tempo para receber a Tua palavra e edificar o dia iniciando, buscando a Tua presença, Senhor. Jesus, nós te agradecemos pelo Teu sangue derramado na cruz, obrigado pelo propósito que o Senhor fez aqui no mundo, por ter deixado um caminho que nos leva até o Pai. Obrigada pela palavra que o Senhor nos dá a cada dia para renovar o nosso espírito, meu Pai. Nós te amamos, Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Bruna, faça um bom dia, seja bem-vinda. Amém, amém, amém. Gente, se a internet travar, tá repreendido em nome de Jesus, vocês me falam para eu poder saber, tá? Então, Gênesis capítulo 6 vai falar assim, ó. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Só para dar um ênfase aqui para vocês, os filhos de Deus que estão se referindo aqui são os anjos caídos. Então, eles viram que as filhas de Deus aqui, que as filhas dos homens eram bonitas, e eles o quê? Eles escolheram mulheres para si, então são anjos caídos. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, como a corrupção ali
a perversidade ali estava muita, Deus falou que o espírito não permaneceria muito no homem, viveria só até 120 anos. Se você ler Gênesis 1, Gênesis 2, 3, você vai ver que Adão viveu por muito tempo, Noé viveu por muito tempo, Enoque viveu por muito tempo, 365 anos. O homem não viveria muito, viveria até os 120 anos, devido à perversidade que aquele povo da vida. Naqueles dias havia néfilins. Néfilins, gente, são os anjos caídos que gostavam ali das mulheres e tomavam para si, e nascia ali filhos das mulheres, das filhas de homem, como os anjos caídos, chamava néfilins. Que esses filhos eles nasciam grandes, como se fossem gigantes. Então os néfilins são os filhos dos anjos caídos com as mulheres, filhas dos homens. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram filhas do homem e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do coração era sempre somente para o mal. Se você tiver com a Bíblia na mão, grifa essa parte. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do coração era sempre somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Quem esteve aqui na nossa live anteriormente, eu falei que quando Noé nasceu ali, o pai dele logo declarou na vida de Noé. Então, falou que ele seria ali justo, que ele iria livrar, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então, quando Noé nasceu ali, o pai dele já declarou sobre a vida dele que ele o quê? Que ele seria aquele que salvaria o seu povo. Então, quando Deus viu que a terra ali estava cheia da perversidade, Deus olhou para Noé e viu que Noé era uma pessoa justa. Então, Deus olhou com benevolência para Noé e escolheu Noé para montar a arca. Para quê? Para salvar aquele povo que estava com ele, que era a família, mais os animais, para que Deus pudesse construir novamente uma nova humanidade através ali de Noé. Evandro, faça um bom dia, seja bem-vindo. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão aqui comigo? Coloque para mim nos comentários. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia da violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então aqui
Deus, como viu que a terra estava toda perversa, os filhos de Deus, que é os anjos caídos, estavam tomando as mulheres, filhas de homens para si, e tendo ali os Néfilins, que são filhos de mulheres com anjos caídos. Deus viu que a perversidade aumentou tanto na terra que ele decidiu trazer o dilúvio. Só que quando ele viu Noé, ele teve benevolência com Noé e ele o escolheu porque ele era um homem justo. Para quê? Para montar a arca, aonde que os animais de cada espécie, macho e fêmea, seriam conservados, a família de Noé e as esposas dos filhos de Noé, para ser conservados e não ser levados ali pelo dilúvio, como o resto da humanidade foi. Então Deus olhou para Noé e teve benevolência. Então, duas coisas que eu pedi para vocês marcarem foi a seguinte: o mal, que o coração do homem se inclina para o mal, e a benevolência de Deus. Essa vai ser a nossa referência do nosso devocional de hoje. Então, vai falar o seguinte: o coração do homem ele sempre tende a inclinar para o mal. Por mais que você não queira fazer o mal, o seu coração ele está inclinado para fazer o mal. E é por isso que sempre tem aquela guerra entre a carne versus o espírito. Porque a sua carne, a sua alma, ela tende a inclinar sempre para o mal. É você só pensar coisa negativa, é você falar só coisa negativa, é você ter comportamentos ruins. Isso é obra da carne, isso é obra da alma. Então, quando você tende a realizar alguma coisa, às vezes sempre vem um pensamento ruim, às vezes você nem queria pensar nesse pensamento, mas como o coração do homem está inclinado para fazer o mal, automaticamente você tem esses pensamentos negativos. Então, o coração do homem, ele sempre tende a inclinar para o mal. Por isso que é importante você cuidar dos seus olhos, você cuidar dos seus ouvidos, você saber aonde você olha, aonde que você coloca os seus ouvidos. Para quê? Para você alimentar cada vez mais o seu espírito e o seu coração sempre se inclinar para o bem. Sempre se inclinar para o bem. Se você alimenta a sua alma, se você alimenta as suas emoções com coisas negativas, o seu coração automaticamente vai tendenciar ainda mais para fazer o mal. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Quando você lê a Bíblia, você alimenta o seu espírito, você está conhecendo os comportamentos das pessoas antigas, dos discípulos, dos profetas, dos homens que agradaram o coração a Deus, dos homens que não agradaram o coração a Deus. Tudo isso você está alimentando a sua mente, isso está formando o seu caráter, isso está moldando o seu comportamento, isso está fazendo com que o seu coração sempre se incline para a vontade de Deus. Então, quanto mais você alimentar a sua alma, o seu espírito, os seus ouvidos e os seus olhos com coisas que agradam o coração de Deus, você muda o seu comportamento, reparando ali os comportamentos ruins dos outros, o seu coração vai tender a se inclinar para o bem. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Na Bíblia fala sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. Existem muitas as obras da carne e essas obras são o que o nosso coração tende a fazer. Só que, porém, existem as obras, os frutos do Espírito Santo. E esse precisa ser moldado. Esse precisa ser trabalhado. Então, quais são as obras da carne? Olha só, se você quiser anotar, anota, pega papel e caneta na mão. Obras da carne está em Gálatas 5, 16, 26. Prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, libertinagem, ódio, discórdia, inveja, ciúmes, embriaguez e etc. Isso aqui, gente, tudo é obra da carne. E é tudo que o nosso coração tende a fazer. Às vezes você está conversando com alguém, logo você quer fofocar, logo você quer comentar da vida do outro, logo você quer falar mal do outro. Tudo isso é a carne, é os desejos da carne, a inclinação da carne. Falar mal, inveja. Às vezes você vê a pessoa conquistando algo, você vê a pessoa ganhando algo, você vê a pessoa se transformando em algo e acaba que você automaticamente tem ali uma inveja. Então, isso é o que é obra da carne. Que é mais embriaguez. Quando você bebe demais e você se embriaga, isso também é obra da carne, tende a fazer o mal. Suas emoções elas ficam fora do seu controle porque a embriaguez não permite que você controle as suas emoções. Ciúmes. Quantas pessoas, casal principalmente, tem ciúmes um do outro? E isso vira o quê? Prisão. Isso acaba em outras consequências ruins. Tende a ser obra da carne. O coração do homem tende a se inclinar para esse lado quando você
alimenta mais a sua carne do que o seu espírito. Então, essas são as obras da carne que o seu coração está inclinado a fazer, se você não alimenta o seu espírito e não as domina. Iluminar, faça um bom dia, seja bem-vindo. Tá fazendo sentido, gente? E agora as obras do Espírito. Qual que é a obra do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você olha para o mundo de hoje, para você ser uma pessoa alegre com as circunstâncias que está acontecendo no mundo, na sua vida, você precisa ter o Espírito Santo, porque independente das circunstâncias, independente daquilo que você está passando, você ainda é alegre, você ainda consegue sorrir, porque é o fruto do Espírito Santo que está fluindo de você. Mansidão, às vezes você está passando por uma situação aonde que as suas emoções às vezes estão afloradas, às vezes é onde você está atrito com alguém, então você precisa ser manso, você precisa ter paciência, você precisa ser amável para você não ser à mercê das suas emoções. Então tudo isso precisa ser trabalhado na sua alma, no seu coração, para você ter os frutos do Espírito Santo. Paciência, mansidão, domínio próprio, domínio próprio. O domínio próprio, gente, ele vem com conhecimento. Quando você nasce, você não aprende sobre as suas emoções. Quando você está na escola, você não aprende muito sobre como lidar com as suas emoções. Você trabalha mais o seu intelecto, estratégia, conhecimento, mas lidar com as suas emoções, isso não te ensinaram na escola. Como você tem hoje vários conteúdos, vários lugares para você se alimentar e saber lidar com você mesmo, com as suas próprias emoções. O seu espírito, que é que se você alimentar com a palavra e você ter com você princípios, você ter com você o fruto do Espírito Santo, você consegue dominar a sua alma, dominar os seus comportamentos, porque agora a sua circunstância, a sua alma, o seu coração, suas emoções estão debaixo do domínio do Espírito Santo. Então, o domínio próprio, ele vem quando você se modela, quando você se molda, quando você pega ali as instruções que a Bíblia te ensina. Então, domínio próprio é você alimentar o seu espírito, é você alimentar a sua mente com coisas que vão te ajudar a dominar as obras da carne, dominar suas emoções, dominar comportamentos ruins, e ali você tem o domínio próprio. Fez sentido, gente? Outra mensagem que tem aqui e é muito forte é a seguinte: Deus confia grandes coisas nas mãos daquele que anda com ele. Vocês viram aqui que no devocional passado a gente falou sobre Enoque, que Deus andou com Enoque, andou lado a lado com Enoque. Enoque obedecia a palavra de Deus, Enoque ia para os caminhos que Deus o direcionava, Enoque não experimentou a morte, ele foi é, arrebatado, ele foi transladado. E quando Deus escolheu Noé, aqui fala o seguinte: porém o Senhor mostrou benevolência com Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Então Deus, ele escolhe pessoas para administrar grandes coisas com aquelas pessoas que andam com ele, que está debaixo da palavra dele, que são justas, que são íntegras. Então Deus confia grandes coisas nas mãos daquele que anda com ele, que cumpre os seus propósitos, que está diferente, que anda diferente daquilo que o mundo quer que você caminhe. Então, se você quer que Deus deposite grandes coisas na sua mão, você precisa andar o oposto do que o mundo quer que você seja. Você precisa andar com Deus. E andar com Deus significa ler a Bíblia, ter princípios, aprender mais sobre Jesus para você ser imagem e semelhança dele, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se você quer que Deus confie grandes coisas em você, você precisa ter os frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, amor, amabilidade, bondade, paciência, mansidão, fidelidade, alegria. Você precisa ser uma pessoa justa, íntegra, você precisa andar debaixo da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, para que ele possa confiar grandes coisas na sua mão, assim como ele confiou em Enoque, assim como ele confiou em Noé, assim como ele confiou em Davi, em Moisés, e assim vai por diante. Outra mensagem dentro do nosso devocional é: quanto mais você se diferenciar das ações do mundo, mais Deus ele vai ter benevolência com você.
quanto mais você se diferenciar do mundo, quanto mais você andar debaixo dos caminhos de Deus, mais Deus vai ter benevolência para com você. O que significa benevolência? Aqui na Bíblia fala que Deus mostrou benevolência com Noé. Benevolência é bondade e boa vontade. Então, hoje, para nós, é a misericórdia, é a graça. Então, quando Deus mostra benevolência para com a gente, Ele está tendo misericórdia, Ele está derramando a graça sobre nós através de Jesus. Ele está sendo bondoso com a nossa vida. Ele está tendo boa vontade em relação aos nossos comportamentos. Por quê? Quando ele acha Noé ali, ele mostrou benevolência. A terra está tão corrompida, está tão perversa, mas eu achei Noé justo, íntegro, vou mostrar benevolência com ele e eu escolhi ele para montar a arca, para ele salvar a sua família, as mulheres de seus filhos e os animais ali de cada espécie, para poder formar uma nova humanidade, que não seja corrupta, que o coração não se incline para o mal. Então, quando Deus escolhe alguém, ele olha todas essas características, ele olha todos os seus comportamentos, ele olha todas as intenções do seu coração. Tá fazendo sentido? Então, quando você anda debaixo da palavra de Deus, quando você anda debaixo dos caminhos de Deus, quando você está ali debaixo da vontade dos princípios, busca alimentar o seu espírito, tende a ter intenções que agradam o coração de Deus, mas ele mostra benevolência com você, boa vontade, bondade, graça e misericórdia, e confia grandes coisas na sua mão. Essa é a nossa mensagem maior do nosso devocional. Só para a gente recapitular aqui, para a gente resumir a nossa live e finalizar, quais as mensagens de hoje? O coração do homem tende a se inclinar para o mal. Se eu sei que o coração do homem tende a se inclinar para o mal, o que eu posso fazer para que o meu coração se incline para o bem? Alimente mais o seu espírito, leia mais a Bíblia, faça devocional, crie mais conexão com Deus. Ande com pessoas que tendem a inclinar para o bem, que buscam conhecimento, sabedoria, que têm um comportamento que agrada a Deus, porque ambiente influencia, amizades influencia. Então, se eu sei que o coração do homem tende a inclinar para mal, eu vou andar com pessoas que cumpram princípios, que andam debaixo da palavra, que vai me fazer inclinar para coisas do bem. Outra coisa, sempre saber sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito, para você identificar. Ó, isso aqui é obra da carne, eu preciso mudar isso daqui. Isso aqui é obra do Espírito, então eu vou fortalecer cada vez mais esse meu comportamento aqui. Então saiba quais são as obras da carne, quais são as obras que a sua carne produz, que o seu coração tende a se inclinar, e mude para as obras do Espírito. Deixa ser moldado pelas obras do Espírito. Deus confia grandes coisas nas mãos daquele que anda com ele. Então, ande com Deus, caminhe com Deus, lado a lado, para que ele possa confiar grandes coisas na sua mão. Cida, faça um bom dia, seja bem-vinda. E quanto mais você se diferencia do mundo, quanto mais você anda na contramão do mundo, mais Deus mostra benevolência, graça, misericórdia, bondade com a sua vida. E assim ele confia mais coisas na sua mão. Assim como Davi, Moisés, Enoque, Noé e assim por diante. Esse foi o nosso devocional. Reflita na mensagem de hoje. Olhe os seus comportamentos, olhe quais frutos que vocês estão dando, se é obras da carne ou se é obras do Espírito, para você moldar cada dia mais os seus comportamentos e ser uma pessoa que agrada e que anda com Deus verdadeiramente. Que vocês façam um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h07 da manhã. Um grande beijo, Deus abençoe vocês.